Olá, meus caros alunos. Estamos aqui com mais uma aula de sociologia, né? Nas aulas passadas, a gente entendeu mais sobre o que é essa ciência, o que é a sociologia, né? Entendemos também como surgiu, conhecemos o pai da sociologia, né? E hoje a gente vai estudar para que serve a sociologia, né? Então hoje eu vou ler e explicar para vocês. Espero que fique bem claro. Para que serve a sociologia? A importância da sociologia é compreendida com base em seu modelo utilitário, o que a difere da filosofia, né? O modelo utilitário vem de quê? Útil, né? O modelo útil. Enquanto esta se apresenta como um conjunto de saberes não organizados cientificamente e que tem uma finalidade em si mesmo, ou uma finalidade no próprio conhecimento, aquela que é uma ciência, né? Então aqui a gente escuta um pouco sobre a filosofia, né? Que é uma ciência onde estuda mais para o conhecimento próprio, né? Para si próprio. Então a gente já entende que a sociologia, né, não é isso, porque bem aqui fala, enquanto a sociologia tem uma finalidade exterior a si, né? Então não a si próprio, exterior, né? À sociedade em geral. O trabalho do sociólogo serve para identificar, classificar e analisar a organização social como um todo, partindo do comportamento individual e do comportamento social, né? Então, o sociólogo, ele estuda tanto o comportamento individual, né? Onde já vai para a área da psicologia, né? Até chegar o comportamento social. O sociólogo tenta compreender a sociedade a fim de apresentar teorias que possam permitir a intervenção social por meio de outras ciências e técnicas, né? Então, o sociólogo ele tenta entender a sociedade em geral para ali intervir nela, né? Por meio de outras ciências e técnicas, né? Para a melhoria de uma sociedade. A sociologia tenta entender a sociedade como um todo, mas busca elementos nas suas áreas afins, né? A sociologia ela estuda uma sociedade como um todo, né, em geral. Porém, a sociologia tem as suas áreas afins, mas que áreas são essas, professora? Né? Como a economia, que estuda os aspectos econômicos gerais de uma sociedade, como produção e relação financeira, né, onde estuda a produção, né, da economia naquela sociedade, a relação financeira, né? Como é o andamento da economia naquela sociedade. A antropologia, que estuda o ser humano por meio de sua cultura e de suas origens. Né? A antropologia ela vai estudar o humano por meio da cultura, né? Qual a cultura daquela pessoa, né? Para assim chegar na sociedade. E na ciência política, que se dedica a entender as organizações políticas e os modos de organização do ser humano em sociedade, envolvendo noções como governo e Estado. Né? A ciência política já está aqui bem clara. Os resultados científicos obtidos pela sociologia servirão de base para a intervenção social de outros profissionais, de outras áreas do conhecimento. Olha só como a sociologia tem uma grande importância em nossa sociedade, né? Tanto para as pessoas comuns, né? Como para as pessoas que têm uma profissão, que têm uma formação, né? Olha só os exemplos. Um jurista ou um advogado, por exemplo, precisam conhecer bem essa área para que tenham uma visão maior e mais ampla dos crimes e das leis, entendendo esses elementos como peças de uma complexa sociedade. Né? Então, um jurista e um advogado, né, eles precisam entender muito bem sobre a sociologia, né? Porque é na sociologia onde entendemos que existem regras, que existem leis, né?
Então, eles terão uma visão bem ampla, muito mais ampla, dos crimes e das leis, né? Quais são os direitos e deveres de uma sociedade, né? O que pode e o que não pode fazer, o que se deve, o que não se deve fazer. Então, aí você já entende a importância da sociologia nessa profissão, né? De jurista ou advogado. Como também um arquiteto urbanista precisa compreender a sociedade e suas organizações para estabelecer os melhores meios de projetar casas e cidades que melhor satisfaçam as necessidades sociais. Né? Então, assim, um arquiteto ele tem que entender também sobre sociologia, né? Para que assim, ele entendendo sobre uma sociedade, né? Ele estudando sobre aquela sociedade que ele vai fazer um projeto, ele vai entender a cultura, né? Ele vai entender a cultura das pessoas, ele vai entender as origens das pessoas e assim ele vai dar um melhor conforto, né? Com aquele projeto que ele vai fazer. Quando um médico depara-se com uma possível epidemia ou com a simples repetição de doenças e sintomas, ele pode aliar os estudos de diagnósticos clínicos individual nos pacientes aos conhecimentos sociológicos. Olha só, gente, né, como é interessante a sociologia, como ela abrange uma área gigante, né? A área da medicina. O médico, ele precisa também entender muito bem sobre essa ciência, sobre a sociologia, né? Porque aí, quando ele se depara com uma doença, né, com sintomas de alguma doença, de alguma epidemia, ele pode muito bem aliar os estudos de diagnósticos clínicos individual nos pacientes aos conhecimentos sociológicos para tentar compreender uma possível origem social dos problemas de saúde, né? Qual é o problema daquela sociedade, né? O que aquela sociedade costuma fazer para que aquilo esteja se alastrando, para que aquilo esteja virando uma epidemia, né? Então, assim, gente, hoje eu quis trazer para vocês, né? Para que serve a sociologia, né? Que não é à toa que a gente está estudando essa matéria, né? Como eu já falei, nas primeiras aulas a gente entendeu o que é a sociologia, o que é, como ela surgiu, mas hoje a gente está vendo o tamanho da importância da sociologia em nossas vidas, né? Na vida de muitos profissionais e em nossas vidas. Né? E o quanto é importante todo mundo saber da importância da sociologia, porque aqui a gente viu 3 exemplos, né? De um advogado, de um arquiteto e de um médico. Né? Então, se esses 3 profissionais entendem sobre sociologia, né, estaremos em boas mãos. Né? E vocês, como futuros advogados, médicos, né, terão sim que entender muito bem sobre sociologia. Então, essa é a aula de hoje, espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida pode colocar no grupo, que na hora que eu tiver um tempo de olhar, eu já respondo vocês, senão eu já vou trazendo aqui nas aulas, certo? E um beijo, até a próxima aula, espero que estejam todos bem.